custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o Produto Interno Brasileiro, o PIB do Brasil, cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior, superando aí aquilo que se esperava por parte dos analistas do mercado financeiro, que estimavam um crescimento de 0,9%. Como é que você analisa esse resultado do PIB, Fausto? Bem, Glauco, o crescimento do PIB do segundo trimestre, e aí fecha, né, o primeiro semestre, de alguma forma ele responde aos impactos muito da abertura pós-pandemia, né? Essa abertura, de alguma forma, vem impulsionando, de um lado, principalmente o setor de serviços, algo que já era esperado, e de outro, você tem também ali o aumento do preço das commodities. O aumento do preço das commodities também puxa toda uma cadeia que de alguma forma ajuda a explicar o tamanho aí do crescimento da economia brasileira. Agora, apesar de aparentar, né, todo crescimento é bom, é importante que o Brasil tenha voltado a crescer, nós estamos falando ainda de um crescimento bastante aquém da nossa necessidade, né? As estimativas da maior parte dos economistas agora trabalham com a ideia de um PIB girando em torno entre 1,5% e 2% até o final do ano, o que, de alguma forma, é muito aquém das nossas necessidades, né? Temos que tentar também compreender o que vai significar esse crescimento do PIB a partir do segundo semestre. É importante lembrar também, né, Glauco, que nesse trimestre, de alguma forma, também foi impactado por algumas liberações de recursos, aí, principalmente liberações de recursos do FGTS, antecipação de aposentadoria, tudo isso na esteia aí desses projetos aí de liberação de recursos por conta das eleições. A gente vai provavelmente ter algum impacto disso também no segundo trimestre, no terceiro trimestre e quarto trimestre, mas na prática a grande discussão que a gente precisa fazer, afinal de contas, é de um lado, como é que esse crescimento econômico se transfere e se transforma em renda e melhoria para a vida das pessoas, e de outro, até que ponto esse crescimento ele é sustentável e que de alguma forma indique que o Brasil cresce de maneira mais efetiva ao longo dos próximos anos. A gente vai assistindo, por outro lado, né, Glauco, um aumento da pobreza, um aumento da miséria, muita dificuldade na maior parte das famílias, ampliação da nossa desigualdade, e de alguma forma esse debate sobre o PIB agora ganha relevância. É importante crescer, mas é importante distribuir renda. Até porque, Fausto, essa observação é importante. Nós tivemos, em alguns períodos da história brasileira, um crescimento do PIB, mas com aumento da desigualdade, por exemplo, na época da ditadura civil-militar. E ontem até resgatava uma entrevista da economista Maria da Conceição Tavares, que ela concedeu em 2014, e foi questionada ali em relação ao baixo crescimento do PIB na gestão Dilma Rousseff. E ela respondeu o seguinte, Fausto: o crescimento não está essa Brastemp, mas não piorou o emprego nem a distribuição de renda, o que para mim é essencial. Ninguém come PIB, come alimentos. E esse é um ponto central, né? Não adianta também crescer se a desigualdade aumenta, Fausto? E essa é uma questão estrutural no nosso país, né? A economia avança, mas naturalmente, não necessariamente você vai distribuir renda, você não vai reduzir a miséria. Você precisa efetivamente de política ativa para isso. Se você não tem política ativa, a tendência no Brasil, a tendência da estrutura do nosso mercado é concentrar renda. E este governo, inclusive, faz o oposto, né? Na verdade, todos os movimentos que ele faz, todas as políticas implementadas, inclusive para poder efetivar o crescimento do PIB, puxar a economia, ele caminha para a concentração de renda, né? É sempre uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos e nunca o inverso, seja por conta das desonerações e de onde saem as desonerações tributárias, seja por conta de como você organiza aí os setores dinâmicos da economia, tudo isso vai num caminho de concentração de renda. O melhor exemplo disso, Glauco, é o que a gente está vendo agora no orçamento. O orçamento entregue para o Congresso Nacional prevê, por exemplo, um crescimento, de novo, um não crescimento efetivo, né, real do salário mínimo, e um decréscimo do programa, né, do Auxílio Brasil, do programa de transferência de renda. Isso vai mostrando um pouco o perfil do atual governo, que quando organiza a política econômica, na verdade, deixa a sabor do mercado, e ao fazer isso,
mesmo que a economia cresça, ela não distribui, ela concentra mais uma vez. É preciso enfrentar essa questão da política ativa para você redistribuir renda e melhorar a distribuição da riqueza no nosso país. Nesse caso, né, a gente não tem seria o quarto ano seguido o quarto ano seguido no governo Bolsonaro sem aumento real do salário mínimo, com o Auxílio Brasil também nessa média de R$ 405, segundo o projeto de LDO enviado pelo próprio governo, apesar de Bolsonaro desmentir, dizer que não, que garante o Auxílio Brasil de R$ 600. Sem isso e sem políticas também de promoção de emprego, Fausto, a gente não consegue justamente fazer essa redução da desigualdade e inverter essa transferência de recursos que acaba indo para os mais ricos e não para os mais pobres? Não, sem a menor dúvida. Vamos assistir um pouco o que está acontecendo no setor de combustíveis, né? Ao não mudar a política de preço da Petrobras e simplesmente você lidar ali, né, com a redução de impostos, em especial no caso de ICMS, impostos estaduais, o que o governo fez foi transferir recursos dos mais pobres, né, porque na verdade a gente está vendo que pela primeira vez o óleo diesel custa mais do que a gasolina para a classe média. Você faz este movimento de retirada de impostos, retira de recursos da saúde, da educação, da assistência e transfere para a classe média daqueles que se utilizam de carros, né, ou seja, que estão, de certo modo, numa classe intermediária de renda. Esse é um exemplo. A gente está vendo como o governo simplesmente não atua na questão da inflação, na questão da inflação dos alimentos, de como ele lida com essa questão do crescimento dos preços das commodities agrárias, e tudo isso vai mostrando que, de novo, né, o preço do alimento cresce, você amplia a renda na mão da grande agricultura, né, da agropecuária, e de certo modo você vai privilegiando de novo os mais ricos. Esses movimentos precisam ser alterados, né? Quando a gente olha a política do salário mínimo e a política do Bolsa Família, a política do Auxílio Brasil agora, com o nome do Auxílio Brasil, são mecanismos importantes. Você precisa ampliar o salário mínimo em termos reais, porque ele interfere não só no mercado de trabalho de carteira assinada, mas também, por exemplo, no trabalho doméstico, e você interferir, né, manter os R$600 aí do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família é bastante importante para que a gente continue mantendo uma base de sustentação mínima aí de redução da miséria. A gente tem visto a miséria crescer, a fome se ampliar e, de certo modo, isso tem a ver com as políticas que o atual governo vem implementando, que, de novo, né, ele retira recursos dos mais pobres e caminha para os mais ricos. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um bom dia e um ótimo fim de semana. Bom dia a todos, Glauco. Bom fim de semana a todos novamente. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.